Bom dia, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Power Morning, onde a gente começa com a corda toda amanhã aí para poder dar um gás aí para sua vida e para a gente, né, tirar aqui ensinamentos maravilhosos a partir do famoso manancial, né? Qual é o manancial? O manancial são as Sagradas Escrituras, ok? Então você que está chegando aí, já fica o convite para você nos seguir também lá no YouTube, né? Porque no canal do YouTube do Manual da Independência, esses conteúdos ficam também fixos, né? Você vai ter esse conteúdo aqui no Instagram, mas além disso vai ter também lá no Manual da Independência. Lá fica mais fácil para assistir, né? Porque você assiste numa sequência, ok? Sem falar que os meus livros, infelizmente, eles estão esgotando. A gente tem já o livro Carpócio, se não estou enganado, está esgotado. Davi tem um pouquinho ainda. E a nossa história em quadrinho Caleb, Caçador Gigantes, também tem um pouquinho, tá bom? Então vale a pena você dar uma olhada, lembrando que na livraria Daniel Lopes começa uma grande promoção no dia de hoje. Então você vai adquirir os meus livros que sobraram e os outros que você quiser, né? Vários títulos legais que tem disponíveis lá. Você vai adquirir isso tudo com um desconto equivalente lá, que acontece no fim do ano naquela grande promoção de novembro, ok? Então não perca essa oportunidade. Eu vou pedir para minha esposa depois colocar o link para vocês lá na descrição do meu perfil, tá? Porque tá o link do curso Klaus. Vou pedir para trocar, botar a livraria Daniel Lopes. Edgar, meu sogro, está na área. Muito obrigado a todos que estão chegando. E a gente continua lá no Gênesis 20, capítulo 1, versículo 26. Hoje é o Power Morning 27. O título é Peixes e Aves. E vocês vão entender rapidinho o porquê desse título. Vai fazer muito sentido. E lembrando a vocês que até a sexta-feira a gente termina esse tema, uma vez que a gente combinou que serão 30 encontros sobre... serão 30 encontros sobre um tema, tá certo? Então o Power Morning 30 vai ser o último desse primeiro tema, ok? Lúcia, obrigado Lúcia aí, falando que a galera comentou do livro, né? Manual de Sobrevivência do Conservador, muito obrigado, fico super honrado. Então vamos lá, tá certo? Hoje Power Morning 27, Peixes e Aves, o título tá embaixo. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Ontem a gente estudou a ideia de domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre os répteis, ok? Como nós já estudamos a palavra terra lá no início do Power Morning e já estudamos a palavra réptil também aqui no Power Morning, eu não vou abordar novamente essas palavras, por isso dei destaque à ideia de peixes e aves, ou seja, que o homem domine sobre os peixes, que o homem domine sobre as aves. A minha esposa Bárbara ela já colocou o link da livraria para quem quiser garantir o seu título, ok? Vocês serão os primeiros. Talvez vocês vão pegar as últimas unidades dos meus livros Davi e da história em quadrinho Caleb, Caçador Gigantes, ok? Dá uma olhadinha lá, vale a pena. Então vamos lá, pessoal. Dominar, tenha domínio sobre peixes, tenha domínio sobre aves. Vamos usar o nosso método, o método Sapir-Whorf, que é o método do relativismo linguístico, é a hipótese, né, do relativismo linguístico, segundo a qual a hipótese, né, a hipótese Sapir-Whorf, ela diz que cada idioma expressa uma visão de mundo específica. A Ana Cláudia está perguntando onde está o link da livraria. O link da livraria está lá na descrição do meu perfil aqui no Instagram, ok? Vou pedir para minha esposa colocar aqui no chat também, porque apesar de você não conseguir clicar, porque eles não deixam link aqui, mas você vai conseguir ler pelo menos. A livraria se chama livraria.daniellopes.com.br livraria.daniellopes.com.br, ok? Então, pessoal, usando o método Sapir-Whorf, cada idioma expressa uma visão de mundo específica, a gente vai dar uma olhada, como temos feito, como sempre fazemos, no idioma hebraico do texto original da Bíblia, né? Por isso que o nome da minha editora, do meu canal, né? Eu tenho um canal que chama Desvendando o Original, que é desvendar o original. Então vamos desvendar o original, porque ali nós vamos encontrar reflexões muito importantes para nos elucidar sobre o que está por trás desse texto e alguns insights, algumas metáforas, alguns desdobramentos interessantes para nós tirarmos ideias para melhorarmos a nossa vida.
Como é, você deve perguntar, Daniel, como é a palavra peixe no texto original da Bíblia lá em Gênesis, que foi escrito em hebraico? Como é, Daniel? A palavra hebraica para peixe é uma palavra muito simples, a palavra é dag, tá certo? Dag. A Gleice falando, não notificou seu vídeo no Insta, entrei no seu perfil para ter acesso. Você vê, né? É uma covardiazinha que fazem, mas pelo menos a gente tem a hora certa. Segunda a sexta, 7 da manhã, a gente está aqui. Então, fica o aviso para vocês, ok? Então, vamos lá. Dag. Dag é uma palavra hebraica muito interessante, significa peixe. Ela é formada por duas letras. A letra Dalet, que significa porta em hebraico, e a letra Gimel, que significa pé em hebraico. Então, peixe significa porta e pé. Porta é o lugar onde você entra e sai. É lugar de movimento, de entrada e de saída. É lugar de movimento constante. Tá? Então a gente pode fazer uma brincadeira aqui. Peixe em hebraico, então, é a união de porta com a união de pé. O que significa porta? Movimento de entrada e saída, junto com a ideia de pé, pé em movimento. Pé em constante movimento. Tem até uma curiosidade, né? Uma semelhança fonética com a palavra hebraica para peixe, dag, que tem essa ideia de pé em movimento, né? Porque o peixe, ele para se movimentar, ele balança a sua cauda, né? A cauda do peixe seria o pé, né? Então, o peixe significa pé em movimento, é porque ele se movimenta balançando a sua cauda, ok? E tem uma semelhança da palavra dag, peixe, D-A-G, dag, peixe, pé em movimento, com a palavra em inglês dog, que é o cão. E o cão também tem uma característica, a cauda em movimento, o rabinho mexendo, não é verdade? Quando ele está felizinho, quando ele está empolgado, quando ele está tenso, rabinho em movimento. Então, dag, peixe, dog, a cauda em movimento ou pé em movimento. Agora, quais são as ideias que estão por trás dessa ideia de peixe? São ideias muito simples. O que acontece quando a gente fica tenso? O que acontece quando a gente fica nervoso? Já viu uma pessoa que está no celular, que está nervosa, falando? O que essa pessoa faz? Essa pessoa fica, né, o seu pé em movimento. Fica para lá e para cá, fica andando para lá e para cá, andando para lá e para cá. Por quê? Está aflita, está agitada, está perturbada, está ansiosa. Então, pessoal, primeira ideia aqui, tá certo? Você vai ver isso, você pensa, Daniel, de onde você tirou isso? Só da ideia do pé e da porta, né? Pé e porta, pé em movimento, não sei o que. Não. Tem uma gama de palavras relacionadas com a palavra peixe, que é dag, que traz essa aflição, essa ideia de aflição. Por exemplo, dag é peixe. Da-ag, se você bota mais um A aí, da-ag. Da-ag significa aflição, receio, tristeza, perturbação, ansiedade, preocupação e agitação. Então eu estou dizendo para vocês, a palavra peixe, ela traz essa ideia de aflição, receio, tristeza, perturbação, ansiedade, preocupação, agitação, porque é a ideia do pé em movimento, né? Tá pé em constante movimento. Alguns peixes, inclusive, se eles não se movimentam, eles não conseguem respirar, né? Tem peixe que eles só conseguem empurrar a água para dentro das suas guerras se tiverem movimento. Não só peixes, mas peixes cartilaginosos também, os condrictes, né? os tubarões, né? O tubarão-baleia e por aí vai. Então, tubarão-baleia, eu não me lembro se é condrictes também, mas tubarão, as arraias, né? Esses peixes são cartilaginosos, tá certo? Não tem um esqueleto ósseo. Então, olha só, presta atenção comigo. Se dag é peixe e dag traz a ideia de agitação e aflição e ansiedade, dominar os peixes significa dominar a ansiedade. Então aqui, metaforicamente, na nossa leitura, aqui na nossa aprendizagem, Deus está falando que criou o homem com poder de dominar os peixes. Então, Deus criou o homem com poder para dominar a ansiedade. Domínio sobre peixes significa domínio sobre a ansiedade. E nessa manhã eu quero te incentivar a fazer esse exercício para você dominar a sua ansiedade. O Guinho Duarte está perguntando sobre a questão de pescadores de homens e de mulheres. A gente vai falar sobre isso também. Obrigado pela lembrança. Então, primeiro insight de hoje, no Power Morning 27, onde estamos falando sobre peixes e aves. Primeiro insight, Deus te deu poder para dominar a sua ansiedade. Vamos jogar essa ansiedade por terra agora.
Vamos jogar essa ansiedade aí para escanteio, ok? Marcos Hoffman está perguntando, Daniel, onde você costuma fazer essas pesquisas dos significados das palavras? São vários dicionários. Eu uso o dicionário Strong, eu uso o dicionário Brown Driver Briggs, eu uso o Ancient Hebrew Lexicon. São vários dicionários e vários comentários bíblicos. Comentário bíblico do John Wesley, comentário bíblico do David Guzik, comentário bíblico do Adam Clarke, comentário bíblico do Barnes, vários comentários bíblicos. Então, vários comentários, vários dicionários. Dá um trabalho grande, mas é um prazer enorme fazer esse trabalho e trazer para vocês esses insights, ok? Então, se Deus deu para nós poder para dominarmos os peixes, é poder para dominarmos também a ansiedade. E eu te incentivo hoje a você controlar a sua ansiedade, uma vez que Jesus, né, e o apóstolo Paulo, principalmente, nos falam sobre fruto. E o Paulo fala aos Gálatas, fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a paz, é a mansidão, é o domínio próprio, é o ânimo longo, a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é o amor, é a paz. Então, aquele que tem o fruto do Espírito, ele tem total controle sobre a sua ansiedade. Total controle sobre a sua ansiedade, ok? Nós que recebemos o fruto do Espírito, quando você pensa nas coisas de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, quando você ora a Deus, quando você louva a Deus, você vê várias atitudes que você pode ter diante das coisas de Deus, né? Louvar a Deus, pensar em Deus, conversar com Deus por meio da oração e também você ler a palavra e você meditar nos ensinamentos. Quando você faz isso tudo, você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, o que acontece? Você tem o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, o ânimo longo e a benignidade, ou seja, você é recheado de controle sobre o seu temperamento, controle sobre o seu comportamento. Você consegue frear a sua raiva, você consegue frear a sua tristeza, você consegue frear a sua ansiedade, você consegue frear a sua indignação. Gaia Traduções, como ficar longe da ansiedade estar indignado com tantas iniquidades? Então, iniquidade sempre houve no mundo, né? Mas a Bíblia sempre disse que há uma diferença entre o cristão e o não cristão, entre aquele que segue a palavra de Deus e aquele que não segue. A Bíblia, Jesus fala, não andeis ansiosos com os dias de amanhã. Ok? Nós estamos vendo as questões e nós estamos tentando que, em vez da gente ficar ansioso e reclamando, a gente faz a nossa parte. Lembra quando o Gideão estava lá reclamando? Ô Deus, você falou que a gente era um povo forte e tal, a gente está aqui sendo dominado pelos midianitas, mas poxa, que coisa horrorosa e tal. Aí o anjo aparece e fala, pô, tá chateadinho? Ele falou, tô chateado. Por que você não vai lá e resolve o problema? Então, Gaia Traduções, a melhor coisa que a gente pode fazer para tirar essa ansiedade é a gente parar de ficar ansioso e começar a agir para melhorar as coisas. Eu estou aqui às 7 da manhã tentando ajudar as pessoas a, no meio de todas essas iniquidades e injustiças, iniciar um dia com um ânimo maior, com um gás maior, puxando de Deus, que é a usina de todo o poder que existe no mundo, né? A fonte do poder, a fonte do manancial, puxando de Deus energia para a gente conseguir batalhar o bom combate. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo, entendeu? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se Jesus falou para ter bom ânimo, a gente tem que se esforçar para ter bom ânimo. E o Power Morning tem essa finalidade, vamos ter bom ânimo, ok? Pérez está falando aí, eu tenho descoberto Deus também em músicas clássicas, ajudam a acalmar e a concentrar. Com certeza, né? A música clássica é usada até para a questão do rebanho, né? Do gado, eles botam ali para o gado ficar mais calmo, as vacas produzem mais leite, por aí vai. Então, realmente, dependendo da música clássica, né? Porque você tem a música clássica contemporânea que ela traz um nível de angústia também, quando ela é dissonante, né? Quando ela não segue o sistema tonal. Então, a melhor maneira da gente fugir disso é a gente começar a trabalhar em cima disso, trabalhar contra a ansiedade. Eu estou aqui tentando trabalhar contra a ansiedade
né, coletivamente, né, fazer uma catarse coletiva aqui para todos que acompanham, seja aqui no Instagram, seja lá no YouTube, o nosso Power Morning, trazendo para você a palavra de Deus que traz para nós o que? Refrigério. Jesus falou: vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, disse Jesus. Jesus fala: quem está angustiado, quem está preocupado, vem até mim que eu vou te aliviar. Quando a gente vai até Ele, nós cremos nele, nós entregamos nossa vida a Ele, nós recebemos poder de sermos feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, como está escrito em João capítulo 1. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Rita Cel que está falando aí, fala sobre música quando puder. Tem vários estudos muito legais sobre música, eu tenho vários estudos muito legais. Quem sabe um dia eu trago para vocês aqui, ok? Então, pessoal, quando Deus fala: darei ao homem poder para dominar os peixes, metaforicamente ele também está dizendo domínio sobre a ansiedade. Domine a ansiedade. Se você domina o dag, que é o peixe, você domina o doeg também, que é o daag, que é aflição, receio, tristeza, perturbação, ansiedade, preocupação e agitação. Que você seja liberto disso tudo hoje em nome de Jesus. Amém? Que vocês sejam libertos dessa ansiedade, libertos desse receio, dessa tristeza, dessa perturbação, dessa preocupação, dessa agitação, dessa aflição. Receba de Deus esse poder, tá certo? Muito obrigado aí pela presença de todos, a Rimena, Marcos, o Cri, Neitad, falando que lá em Portugal são 11h17 agora. Obrigado por poder partilhar a palavra de Deus conosco. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço a presença. Então a gente vai passar agora a analisar algumas outras palavras relacionadas com a palavra dag, que é peixe. Você vai entender muito bem o domínio que Deus te deu, além da ansiedade. Você vai entender outros detalhes também. A Mariana está lá em Milão. Um abraço aí, Mariana. Obrigado a todos que estão aí assistindo. Gisele também, Marcos, a Elcina. Deus entende que a nossa condição humana, podemos em alguns momentos nos enfraquecer, mas Ele prometeu que estará conosco todos os dias. Amém, amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Eimar falando que a ansiedade é medo e medo não é de Deus, com certeza, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Além da palavra da ag, que significa a ansiedade, tem uma palavra derivada de peixe, dag, que é uma palavra curiosa, que é o nome de um personagem. E o nome desse personagem é Doeg. Doeg significa temor. Doeg, ele foi um edomita que foi líder dos boiadeiros de Saul. E ele foi o cara que Saul designou para simplesmente tirar a vida de todos os sacerdotes. Esse cara, esse Doeg, cujo nome significa temor, ele tirou a vida dos 85 sacerdotes lá, que foi um negócio assim inacreditável, né? Uma abominação que Saul cometeu. Então o que acontece? O temor que vem através da ansiedade, ela tira de nós o nosso sacerdócio. O temor e a ansiedade, elas matam em nós o sacerdote ou a sacerdotisa que há em nós. E nós temos que lembrar que, aos olhos de Deus, todo aquele que recebe a Cristo como seu único, exclusivo Senhor e Salvador, são reis e sacerdotes, né? O livro do Apocalipse, no capítulo 1, fala: vocês são reis e sacerdotes em Deus. O que o rei faz? O rei dá ordem e as ordens são cumpridas, ou seja, o rei exerce domínio, o rei exerce poder, o rei exerce controle. Agora, o que o sacerdote faz? O sacerdote tem o privilégio de entrar na presença de Deus e apresentar a Deus as suas petições, os seus pedidos, entregar a Deus o pecado do povo e pedir ao Senhor intercessão em favor do povo. Esse é o trabalho do sacerdote, o privilégio de adentrar a presença de Deus. Então, quando nós temos temor, aflição, receio, tristeza, perturbação, ansiedade, angústia, nós estamos eliminando o sacerdote que há dentro de nós, ou seja, a angústia atrapalha o processo de entrar na presença de Deus. Sacerdócio significa o privilégio de entrar na presença de Deus, de chegar à presença de Deus. Quando nós estamos angustiados, vem o Doeg. O Doeg é o temor, Doeg é aquele edomita, né, um estrangeiro que eliminou 85 sacerdotes, ou seja, é a eliminação do sacerdócio. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com a ansiedade, porque além dela atrapalhar o nosso bem-estar, ela atrapalha a nossa comunhão com Deus também, tá certo? A Gel Barbosa aí falando que é a primeira vez, muito obrigado, valeu.
Então, vejam só esse detalhe, né? Como é que a ansiedade nos atrapalha de entrarmos na presença de Deus. Agora, o que acontece quando você vence o doeg, vence a daag e vence o dag? Vence o peixe, vence a ansiedade e a aflição e vence o temor ali que tira o sacerdócio. O que acontece? Você tem o dagá. Dagá é uma outra palavra relacionada a peixe, mas que significa coisa boa. Significa aumentar, crescer ou multiplicar, certo? Por que isso tem esse significado? Para nós aqui, para o nosso estudo, né, do Power Morning, a gente tira um ensinamento aqui, né? Porque se peixe significa aflição, né, e temor, e angústia, e eliminação do sacerdócio, quando nós vencemos a angústia, vencemos o temor e restauramos o sacerdócio, aí é trazido, é entronizado o crescimento, é entronizado o aumento, é entronizada a multiplicação, ok? Aqui a Gorete falando, então se sai da presença de Deus, com ansiedade você sai da presença de Deus. O Pérez falando, bênção você trazer a palavra com a ideia de meditação do dia, remetendo mesmo a domínio próprio, como os orientais descobriram. Mas você, além disso, nos traz esse dom através da palavra. Amém, Pérez. Obrigado, né? A ideia é essa. Eu já falei para vocês que o Power Morning, o grande incentivo para mim foi que eu começava o dia cedo e eu via várias pessoas muito influentes, com milhares de seguidores, milhões de seguidores, trazendo ensinamentos interessantes, porém ensinamentos referentes à autoajuda, cultura oriental, né, religiões orientais. E aí eu pensei, caramba, não vejo ninguém fazendo isso com relação à Bíblia de uma forma empolgante, de uma forma legal, assim, uma devocional matinal, assim, que te dá aquele gás, você acorda já empolgadaço, assim, para vencer, para derrubar o gigante, para eliminar, vencer o leão de cada dia, né? Você vencer os obstáculos, né? Saltar por cima de montanhas e viver plenamente a vontade de Deus para sua vida. Aí me deu esse gás, falei, caramba, eu preciso trazer esse conteúdo para a galera, né? A gente precisa pegar essa mala de ferramentas que é a Bíblia e tirar essas ferramentas para resolver a nossa vida, né? Usar esse manancial, essa usina de energia e puxar a força de Deus ali para a gente batalhar o bom combate, ok? Malu Kester na área, Márcia Belizari também, Vilma, né? A Márcia falando que não quer ficar ansiosa, ela falou ali, o meu esposo já... Então entrou no assunto mais da crise sanitária e tal. Gorete, se o Espírito Santo mora dentro de nós, como sair da presença de Deus? Desculpa. Então, a gente tem vários casos em que o Espírito Santo ele saiu de dentro das pessoas, né? Nós temos o caso não só de Saul, que eu acabei de dizer, a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de dentro de Saul, mas nós temos o caso também de Sansão, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de dentro dele e foi embora. A Bíblia chega inclusive a dizer que o Espírito Santo que estava em Saul saiu de Saul e foi morar em Davi. Ele trocou de templo, tá? Então o Espírito Santo ele habita, mas ele vai embora também quando a coisa fica estranha, tá certo? Então, pessoal, olha só, quando nós vencemos a ansiedade, a gente começa a multiplicar, a gente começa a aumentar, a gente começa a crescer espiritualmente, crescer materialmente, crescer em todos os sentidos. Somente conseguimos crescer quando vencemos, vou repetir a frase para ficar correta. Somente conseguimos vencer quando... Deixa eu repetir uma terceira vez aqui. Somente conseguimos crescer quando vencemos o medo do eg e a ansiedade da ag, ok? Somente conseguimos crescer quando vencemos o medo e a ansiedade. E aí você deixa de ser uma pessoa temerosa, você deixa de ser uma pessoa ansiosa, você abandona o daag, que é a ansiedade, e o doeg, que é o temor e a eliminação do sacerdócio, e você parte para o outro lado do dagá, que é a multiplicação, crescimento e aumento, e você se torna um daiag. O que é um daiag? Daiag é um pescador. O que o pescador faz? Ele pega peixes. O que na nossa metáfora, na nossa brincadeira aqui significa pegar o peixe? Você vai ser um caçador de ansiedade. Você vai ser um eliminador de ansiedade, um eliminador de tristeza, um eliminador de perturbação, um eliminador de ansiedade, preocupação e agitação. Você vai ser um instrumento na vida das pessoas para retirar delas essa angústia, essa ansiedade. Tá certo? Você vai ser um instrumento para tirar a ansiedade do povo. Jesus disse para os discípulos, vocês tiveram uma pesca maravilhosa.
com a minha ajuda. Então, né, o que Jesus fez? Jesus multiplicou os peixes. O que Jesus fez assim, multiplicando os peixes? Ele multiplicou ali os problemas que a gente pode resolver. Agora nós podemos pegar com a nossa cesta, a nossa rede, vários peixes, ou seja, resolver o problema de muitas pessoas, resolver o problema de uma multidão. E graças a Deus é isso que a tecnologia está nos permitindo fazer. A tecnologia está nos permitindo aqui, eu, por exemplo, estou aqui meditando nisso para melhorar a minha vida, mas estou melhorando a minha vida e melhorando a de muitas pessoas também, porque a gente tem várias pessoas aqui, lá depois no YouTube a gente tem um monte também, lá no Manual da Independência. Então o que acontece? Jesus chega para as pessoas e fala: agora vocês serão pescadores de homens e de mulheres. O que significa isso? Agora vocês vão tirar a angústia e a ansiedade de uma multidão de pessoas. Você agora não apenas deixou de ser uma pessoa ansiosa, mas você vai ser instrumento para retirar a ansiedade de muitas outras pessoas. Ok, pessoal? Então essa que é a ideia, esse que é o insight. Você deixa de ser um ansioso e passa a ser um instrumento para retirar a ansiedade. Você se torna um pescador de homens e um pescador de mulheres, tirando a ansiedade do povo que está ali ansiando ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Mas a Bíblia diz: como eles crerão se não há quem pregue? Não é verdade? A criatura anseia ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, Deus está contando com você para você ser um instrumento de paz, de alegria, de mansidão, de domínio próprio, de longanimidade, de benignidade e de bondade. Você ser um instrumento para tirar a ansiedade, a angústia e a aflição não só da sua vida, mas depois que você tirar isso tudo, esse lixo da sua vida, da sua mente, do seu coração, como a gente tem falado desde o início do Power Morning, controlar a mente para mudar o mundo ao nosso redor, a gente muda o mundo ao nosso redor não só interpretando o mundo, mas agindo no mundo, tá certo? É a parte da mentalidade, da teoria e da prática. A mente é a teoria, o coração é a prática. A cabeça é a teoria, o corpo é a prática. E a gente já viu aqui desde o início a conexão entre pensamentos e ações, entre mentalidade e prática, entre cérebro e corpo, né? A estrutura do servo de Deus é transformar aprendizados que ele recebe de Deus para atitudes abençoadas que melhoram a sua própria vida e são instrumento de bênção para muitos que estão ao redor, ok? Isso é você ser um pescador de homens e de mulheres, é você ser um instrumento para retirar a ansiedade do povo e trazer o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, longanimidade, benignidade e a bondade, ok? Aí você fala: poxa, Daniel, que legal, pô, entendi agora então, uma reflexão perfeita. Não estou querendo dizer que é isso, quando Deus está falando domine sobre os peixes, ele está falando para dominar os peixes mesmo. Agora, a partir do idioma, a gente tira reflexões importantes. Dominar os peixes significa dominar a ansiedade, dominar o medo, dominar a angústia e transformar isso numa multiplicação, transformar isso em nós nos metamorfoseando em pescadores de homens e de mulheres, tirando as pessoas dessa vida de angústia, trazendo para uma maravilhosa vida de plenitude em Deus. Como Jesus falou: vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Jesus falou para nós pregarmos o evangelho das boas novas, anunciar um ano aceitável do Senhor, ou seja, anunciar restauração, anunciar cura, anunciar renovo, anunciar que há um Deus vivo preocupado conosco. Isso é o peixe. Aí você pergunta: ok, Daniel, o título da aula de hoje é Peixes e Aves. E as aves? O que a gente tem a aprender quando a Bíblia fala dominai sobre as aves? Em hebraico, a palavra ave é of. Se a gente fosse transliterar para português, O-P-H, off, né? Ou então só O-F, off, né? A ideia de off é a ideia de cobertura, tá certo? Cobrir, como as asas de uma ave que cobrem o seu filhote, o seu pintinho ali. E quais são as relações? Olha que interessante. Como tem a ideia de cobrir, tem relação com vários objetos e estruturas que cobrem, tá? Então a palavra ave está diretamente relacionada com a palavra pálpebra. Por que a pálpebra? Porque a pálpebra, ela cobre os olhos, né? Em inglês é curioso, né, que pálpebra se chama eyelid. Lid é tampa, né? Então eyelid é a tampa do olho, né? A pálpebra é a tampa do olho que faz o olho fechar e abrir, né? Então olha que interessante. Quando a gente pensa metaforicamente, né? Dominar as aves
significa dominar ali a cobertura, significa dominar, por exemplo, a pálpebra, né? Em hebraico a pálpebra é af. Af é a pálpebra, né? E of é a ave, af é a pálpebra. O que significa então dominar as aves? Dominar a pálpebra. Significa você ter o domínio de só abrir os olhos para o que presta e fechar os olhos para o que não presta. Significa você olhar o que tem valor e você ignorar o que não tem valor. Significa você ter o poder de selecionar a sua atenção, o seu foco. Significa você simplesmente fechar os olhos para as coisas que não edificam e você abrir os olhos para as coisas que realmente têm valor. Aí é o segredo da vida de todo homem, tá certo? Quanto tempo nós gastamos do nosso dia nos dedicando a coisas que simplesmente não têm nenhum valor, não acrescentam, não edificam, não nos fazem pessoas melhores, muito pelo contrário, pioram a nossa mente, pioram o nosso coração, pioram o nosso sentimento, pioram os nossos pensamentos e nos tornam pessoas mais irritadas, angustiadas, preocupadas, agitadas, aflitas, tristes e perturbadas e ansiosas. Isso tudo está envolvido na capacidade de você abrir e fechar os seus olhos para o que importa e para o que não importa, selecionando aquilo que você vai dedicar a sua atenção e o seu tempo. Né? A grande diferença entre uma pessoa plena e uma pessoa que está ali cheia de problemas e angustiada, e muitas das vezes é o tempo que a pessoa gastou se dedicando e prestando atenção e dando tempo e dando o seu foco para coisas e pessoas que são simplesmente sem valor, sem sentido, sem benefício. Tá certo? Então, o que acontece, né? Acontece que quando a gente tem esse domínio, nós crescemos demais, nós multiplicamos demais, nós aumentamos demais. A gente cresce, que é uma maravilha. A gente tem a capacidade de crescer, né? A Ariane falando, por isso que eu parei de acompanhar muito questões políticas que estressam muito. Exatamente. Porque no final das contas, a gente tem em Deus e no cristianismo um instrumento muito mais eficiente para garantir a transformação da sociedade que nós desejamos. Por quê? Quando a gente pensa em questões políticas, a gente está pensando, vou votar numa tal pessoa para que o país seja mais seguro, tenha mais emprego, que a educação seja melhor, que a cultura seja melhor, que a economia... Né? A gente pensa nisso, eu quero me engajar política, votar em alguém, exercer minha cidadania para melhorar a realidade. Só que nós sabemos que o que gera realmente uma transformação na sociedade é a pregação da palavra. É quando a palavra é pregada para uma multidão e essa multidão não apenas escuta, mas pratica e se converte. A melhor maneira de transformar uma sociedade é pregando a palavra de Deus para essa sociedade, né? Me lembro de uma história, né, a história ali uma história contada lá de uma praça, né, o Hyde Park, né? Hyde Park lá em Inglaterra, um lugar onde sempre teve eventos e tal, e muitas pregações também. E aí tinha um cara ali, né, de esquerda falando, o socialismo pode dar uma nova veste para esse homem aqui andrajoso, né, esse morador aqui em condição de rua e tal. Aí o pregador veio e falou, realmente o socialismo pode dar uma nova roupa para esse homem, mas só o cristianismo pode fazer um novo homem debaixo dessa roupa. E é essa transformação aí que muda, é essa transformação que realmente permanece, perdura e gera um impacto na sociedade, né? A gente vê que na Bíblia, quando o povo estava ali andando nos caminhos de Deus, tudo dava certo. Quando eles se desviavam, vinham os problemas. Sempre foi assim. O melhor instrumento de transformação de uma sociedade é a disseminação da palavra de Deus, tá certo? Muito obrigado aí pelos comentários de todo mundo, né? A Malu falando, pois eu já comecei a me interessar em política e adoro as considerações de Daniel. Então, eu tento, né, fazer os comentários dentro do universo político, trazendo ensinamentos, trazendo filosofia, trazendo conhecimento, mostrando o que não está sendo mostrado, preenchendo os buracos ali daquilo que está sendo falado,
E hoje, por exemplo, eu vou trazer um artigo muito legal também na Gazeta do Povo falando sobre a questão daquilo que eu estou chamando de Coin Wars, né? Que são os conflitos envolvendo as moedas, a guerra do euro com o dólar, com o Bitcoin e com as moedas lá do Dragão Vermelho do Oriente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, pessoal, tenha domínio sobre as aves, ou seja, domine também as pálpebras e domine também aquilo que você, o objeto da sua atenção, o objeto do seu foco. Onde está o teu coração, aí está o seu tesouro, tá certo? Tairine, muito obrigado, Tairine, falando Daniel tem o melhor panorama político da internet, fico honrado, muito obrigado. Então, valeu. E aí, pessoal, o que acontece? A gente olha, né, além desse aprendizado que fica, né, foque naquilo que edifica e não se distraia com aquilo que não tem valor, né, como a Camila está falando, que as distrações não nos permitem focar, né, no que realmente tem valor, no que precisa focar. Alô, Lopes, que a minha mãe está na área aí também, obrigado. A Denise também, o Júnior, obrigado aí pela presença de vocês. Então, abrir os olhos para o que importa, ou seja, dar atenção ao que importa, sua família, seu trabalho, né? Crescer como pessoa, desenvolvimento pessoal, humano, tá certo? Muito obrigado, Estúdio Beleza, Yara Simões, valeu. Agora, além disso, de controlar a pálpebra, fechar os olhos para o que não presta e abrir para o que presta, porque não adianta só você não ver o que não presta, mas você tem que ver o que presta. Às vezes a gente não vê coisa que não presta, mas a gente também não vê coisa que presta. Então, esse é o grande problema. Um abraço para a Fabiana aí, da Rocinha, valeu. Então, além de controlar a pálpebra, a gente tem que também controlar a ma'uf, né? Of é a ave, af é a pálpebra e o ma'uf é a sombra, né? Porque a sombra é quando você cobre a luz, vem as sombras. Então, o que acontece? O Gabriel está perguntando aí se eu lembro das reuniões e tal. Obrigado aí, Gabriel. Creio que sim, lembro sim, com certeza. Valeu pela força. Então, olha só. Ma'uf, sombra. Nós precisamos o quê? Dominar as trevas. Dominar as aves. Dominar a cobertura. Dominar a pálpebra. Dominar as trevas. Dominar a escuridão. Dominar o mal. Dominar o negativo. Segurar o mal. Porque Jesus não falou para a gente se esconder do mal. Jesus não falou para a gente ir morar sozinho no meio do deserto, no pico de uma montanha, a não ser na época do final dos tempos, quando ele fala fujam das cidades, em Mateus 24. Mas a Bíblia não diz para o homem viver sozinho, diz para o homem viver em família, em comunhão. E além disso, a Bíblia não fala para a gente sair correndo do mal. A Bíblia diz que nós temos poder para invadir o inferno e saquear o inferno, né? Mateus 16, 18, Jesus fala para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pile ton hadu, não é? No grego, né? As portas, pile ton hadu, né? do Hades ou do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é o povo de Deus, a eclesia, é a assembleia dos cristãos, é a reunião de cristãos. Então, olha que interessante. A Bíblia diz que nós vamos invadir as trevas, que nós vamos confrontar as trevas, que nós vamos vencer as trevas. A gente não sai correndo, a gente confronta, a gente invade, a gente vence. Tá certo? Mateus 16, 18 nos dá poder para vencer as trevas. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia nos ensina, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então nós temos o poder de desfazer as obras do diabo. E assim nós fazemos quando a gente domina o mal, quando a gente domina o pecado, quando a gente domina a ira, quando a gente domina a angústia, quando a gente domina a carnalidade, a lascívia, quando a gente domina a luxúria, quando a gente domina o ciúme, quando a gente domina o perdão retido, né? a amargura, a raiz de amargura, quando a gente domina isso tudo, nós estamos vencendo as sombras. As sombras vêm tentando escurecer a nossa vida, tirar o brilho dos nossos olhos, tirar o brilho da nossa fala. Aquelas pessoas negativas só falam coisas ruins, e isso é a grande questão, né? A Malu botou aí, been vorbereitet, né? Que é, não estou enganado, né? Eu fui perdoada, né? E tal.
Eu acho que é isso, né, Malu? Depois me corrija se eu falei errado. Então, veja só que interessante. Dominar as trevas. Dominar o mal. Qual que é o fruto da carne? Porfia, dissensão, competição, né? Angústia, a amargura, todos esses sentimentos ruins, essas coisas ruins, a ansiedade, o receio, a tristeza, a perturbação, o da águia também, né? Tudo isso. Então, a Camille falando, dominar as nossas reações. Exatamente. O cristão que vive a palavra, que tem o Espírito Santo morando dentro de si, ele tem que aprender a dominar as suas ações e dominar as suas reações, tá certo? Abrir os olhos para o que importa e para o que não importa, né? A Malu me corrigiu, né? Eu estou preparada, né? E não perdoada, né? Me desculpe aí, Malu, que eu não sou tão versátil no Deutsch como eu gostaria. Então, olha só, dominar a Ma'uf, dominar a sombra, controlar a sombra com o poder da luz, com o poder ali daquilo que realmente importa, ok? E além disso, a palavra of, que é ave, dá origem à palavra ya'af. Ya'af significa o cansaço. E aqui tem um grande ensinamento. Ya'af significa cansaço, então quando você domina a ave, você domina o cansaço. O que significa isso? Saber descansar. Dominar o cansaço é saber descansar, tá? Você recebe de Deus Toafá. Toafá é força, é altura. Quem domina a escuridão voa nas alturas como a ave e recebe força para vencer, ok? Então, pessoal, fica essa senha espiritual para vocês. Receba essa visão, domine esse mal, domine o cansaço, saiba descansar, durma cedo, acorde cedo, tenha força e viva nas alturas em nome de Jesus, ok? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Dê uma olhadinha lá na promoção, livraria.daniellopes.com.br. Obrigado a Admiguez, Malu, a Camille. Deus abençoe vocês, me ajudem aí divulgando, dá um print aí, chama a galera, tem um botãozinho aqui para compartilhar, para a gente poder trazer mais pessoas para esses estudos. Amanhã, se Deus assim permitir, às 7 da manhã a gente volta com mais estudos aqui do Power Morning. Um abraço para vocês, fique com Deus, valeu!